A paz esteja com você. Estamos no encontro das capacitações missionárias da Arquidiocese de Ribeirão Preto, estudando o documento 105 da CNBB sobre os cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade para ser sal da terra e luz do mundo. Estamos juntamente com a Andréia Vitaliano e gostaria de perguntar para você, Andréia, preparando o ano do laicato, que vai ser no final de 2017 até 2018, qual a importância, o que você acha do documento 105 da CNBB? Bom, o documento 105, ele vem falar sobre a nossa realidade dos leigos e leigas na igreja e quais os nossos papéis. Então, ele é muito reflexivo, porque nos pontua algumas ações que nós poderíamos estar realizando e ainda não estamos. Existe nesse documento conteúdos valiosíssimos que realmente nos leva a um despertar de que nós podemos ir além e, para que isso aconteça, basta ter coragem. Então, realmente, que possamos ser sal da terra e luz no mundo. Agradecemos a participação da Andréia aqui nas Capacitações Missionárias 2017. Boa tarde. Estão todos felizes aí? Sim? Então, levante, por favor. Dê um abraço em quem está do seu lado. À tarde nem sempre é fácil, porque o soninho chega, então vamos nos movimentar aqui. Isso, que seja uma ótima tarde a todos nós. Agora sim. Se precisar de um cutucãozinho para não dormir de vez em quando, nós vamos dar, tá bom? Combinado? Olha, gente, ministrar após o almoço é um desafio, mas nós vamos conseguir. Agradeço a presença de todos vocês e nós vamos dar início, então, no capítulo 3, na última parte do documento 105. E com muita alegria e com muita gratidão, eu inicio essa tarde porque antes de passar para vocês, passou por mim. Então eu estudei todo o documento, me aprofundei e me encantei. Então ressalto aqui alguns pontos que achei de suma importância para que todos nós, leigos e leigas, assumamos o nosso papel frente às lutas que travamos na nossa sociedade, no mundo político. Então, tudo isso aqui vai estar discorrido aqui nessa tarde. Nós vamos discorrer para que realmente nós possamos, a partir dessa capacitação, nos reposicionarmos frente a todos esses desafios e fazermos a diferença como a luz e o sal. Estudando esse final, encontrei um vídeo. E esse vídeo, ele falou muito forte no meu coração. Então eu começo esse momento com esse vídeo, que eu disse a semana passada que ele fala muito mais do que tantas palavras. Então eu gostaria que a gente nesse momento se atentasse, assistisse e deixasse ser trabalhado por esse vídeo que fala tanto sobre a ação transformadora do cristão no mundo.
que são sozinhas, assim, sabe? Se abrem bastante com a gente. Quarta-feira, a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem, a gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz enguia de geladeira, várias coisas de artesanato. Porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira, quando tem um grupo de oração intercessória. Então, cada criança pega esse pedido de oração, que vem de várias igrejas, e ora por esse nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu marcava um pouco mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Esse é a minha semana, né? No sábado, na mesma semana, eu me batizei e na outra quinta eu contei para o pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Sim, Robert, parecia muito importante no pequeno grupo Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconia, outro integrava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então, o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram 45 crianças. O interessante é que, através do meu pequeno grupo, deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, cuido dos meus pais, cuido das minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Tiramos 1 hora para fazer o trabalho missionário, entregar no folheto, entregar no subir, porque Jesus está contando, Ele está mostrando sinais, profecias. Isso tudo já está a ser cumprido. Se não fazemos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo. Foi luz? Foi sal? Todas as vezes que eu assisto, eu me emociono, porque ela fez o melhor que ela pôde e assumiu a sua missão, o seu papel de missionária, acendendo várias outras luzes a partir da luz que foi acesa em seu batismo. Ela conta que logo após o batismo, ela já iniciou todo o trabalho que ela realizou em tão curto tempo, mas deixou nos corações, deixou sua história, deixou seu legado. E nós, como é que nós estamos frente à nossa missão, às nossas realidades? Então, somos chamados a ajudar na construção do reino de Deus. A igreja é chamada a ser sinal e promotora do reino de Deus. Como membros da igreja e verdadeiros sujeitos eclesiais, os cristãos leigos e leigas, a partir de sua conversão pessoal, tornam-se agentes transformadores da realidade. Estamos transformando?
Anunciado e inaugurado por Jesus Cristo, o reino de Deus diz respeito ao plano divino para toda a sua criação e tem sua última realização no próprio Deus, quando todos forem um com Ele. Modos de ação transformadora. Nós somos chamados a transformar. Mas como fazer isso? Através do nosso testemunho, ética e competência, anúncios querigmáticos, serviços pastorais, ministérios, inserção na vida social, meios de organização e atuação na vida cultural e política. Critérios gerais da ação transformadora. Olha que rico esse documento, porque ele foi passo a passo. Para quê? Para despertar em nós como é que nós temos que fazer de agora para frente. A ação evangelizadora inclui sempre a igreja, a sociedade e cada sujeito individual. Discernimento das realidades concretas. A ação é preferível à estabilidade e à estagnação. Inclui a opção preferencial pelos pobres, a solidariedade, a defesa da vida humana, e especialmente onde ela é negada ou agredida. Dialogar com o mundo social. Primazia humana. Princípios da ação transformadora. O tempo é superior ao espaço, a unidade prevalece sobre os conflitos. Existem conflitos? Sim. Mas se nós olharmos para aquilo que temos de melhor, os conflitos serão diminuídos. Existem conflitos, mas que prevaleça a unidade. A realidade é mais importante que as ideias, o todo é superior à parte. A ação dos cristãos, leigos e leigas, nos areópagos modernos. Desafio prioritário à missão evangelizadora da igreja no mundo contemporâneo, modernos areópagos. Aí eu fui pesquisar o que quer dizer areópagos. Na antiguidade eram centros de cultura ateniense. Hoje, como proposto na encíclica de São João Paulo II, pode ser retomado como símbolo dos novos ambientes onde o Evangelho deve ser proclamado. E quais são eles? Os cristãos leigos e leigas são os primeiros membros da igreja a se sentirem interpelados na missão junto a essas grandes áreas culturais ou mundos, ou fenômenos sociais, ou mesmo sinais dos tempos, através do profetismo. O sacramento da Eucaristia tem caráter social, a união com Cristo e, ao mesmo tempo, a união com todos os outros a quem ele se entrega. A igreja não deve ficar à margem da luta pela justiça. Coragem profética. Tem alguém corajoso aí? Nossa, ninguém respondeu. Então, de novo. Tem alguém corajoso aí? Sim? A partir da Eucaristia nasce a coragem profética. O Senhor Jesus nos incita a tornarmos atentos às situações de indigência em que vive grande parte da humanidade. A família é o primeiro areópago e, sem dúvida, primordial. Como é que estamos olhando para as famílias? O mundo das políticas públicas. Quem de nós tem se preparado para assumir um cargo político? Levante a mão, por favor. Olha aí, que bom. Aqui nós temos 2. Na semana passada não tínhamos nenhum. Então, olha só, que beleza. No mundo do trabalho, são todos os movimentos que nós podemos estar atuando como leigos e leigas. Estamos atuando no mundo do trabalho? No mundo da cultura e da educação, no mundo das comunicações. E aí, esse tópico eu acho que nós estamos avançando, inclusive aqui, dentro das nossas capacitações, sim ou não? Sim. Mas, com um detalhe, muitas vezes a comunicação falha entre nós. Então, o que foi viver a dinâmica de ontem? Foi nós, leigos e leigas, dentro do mesmo objetivo, sairmos ao encontro um dos outros. Então, nós saímos lá fora e aqui estamos desencontrados. Então, a nossa comunicação, ela tem que ser uma comunicação assertiva, primeiro entre nós,
para depois que isso se estenda lá para fora. Então, a terceira urgência deu um passo muito bom e muito grande, para quê? Para que tudo isso chegue, se expanda, não fique só aqui. Então, nós estamos caminhando aí frente aos desafios do mundo das comunicações. O cuidado com a casa comum. Estamos cuidando? Sim? Sim. A água, essa garrafinha proposta, que vocês fiquem com a água todos, né, os 2 dias de capacitação, por quê? Para economizarmos o copinho e para não descartarmos tantos copinhos. Isso já é um cuidado. E como é que nós estamos cuidando da casa comum? Outros campos de ação ou areópagos modernos. E aqui alguns indicativos e encaminhamentos de ações pastorais. Em destaque, nesse penúltimo item do documento 105, enfatiza-se a necessidade urgente de ações evangelizadoras, despertando leigos e leigas a assumirem seu papel, sua missão na igreja e no mundo. Vocês perceberam que tudo está aí verde e amarelo? As cores da bandeira? Sim ou não? É uma comunicação através da apresentação, para que nós possamos ser despertados, que a nossa missão não está só dentro das nossas comunidades, nas nossas pastorais, também, mas nós temos um papel importante no mundo. Muito criticamos, muito apontamos a política brasileira, que situação, e quantos de nós têm a coragem de ir lá e fazer a diferença? Com pequenas gotinhas, vamos dizer assim, mas do pequeno ao grande. Então, muitas vezes, nós também falhamos. Então, algumas perguntas para refletirmos e movimentarmos, porque senão daqui a pouco nós vamos cochilar, porque depois do almoço não é tão fácil. Vocês topam? Vamos fazer um movimento aqui? Então, vamos lá. Após 2 dias de capacitação e chegando à parte final, gostaria de fazer um movimento com algumas perguntas. Lembrando que, através das perguntas, nós encontramos respostas que nos encaminham aos propósitos, aos nossos propósitos. Então, vamos seguir. Quem são os leigos e leigas? Todos nós? Quem é o clero? Os padres? Quem somos nós? Leigos. Que bom! Então, todos estamos cientes que nós somos leigos e eles são os padres? Muitas vezes queremos ser padres, sim ou não? Muitas vezes nós queremos ocupar um lugar que não nos cabe. E aí os conflitos acontecem. Então a pergunta foi proposital, para nos reposicionarmos. Quem somos e quem são eles? Eles estão conosco, só que nós entramos em ambiente onde eles não entram. Nós estamos lá no mundo corporativo, nós estamos no mundo do trabalho e nós temos que fazer a diferença ali. Então, nós temos que saber quais são as nossas atribuições como leigos e leigas e saber quais são as atribuições também do clero, que nos orienta, que nos direciona, mas que nós não somos o padre. Isso aí sana grande parte dos conflitos, entendendo sistemicamente quem somos nós e quem são eles. E qual é a missão dos leigos e leigas na igreja? Alguém gostaria de... uma palavra rapidinho assim. Evangelizar. Sal e luz. Vamos, gente, vamos acordar. Cutuca aí, dá uma acordadinha aí, não dorme não. Isso, ser testemunho, muito bem. Servir, anunciar. Muito bem, o que mais? Colaborar. Amar. Eu não ouvi. Denunciar. Não ser omissa, né? Isso. Então vamos lá. Faz sentido para vocês essa imagem? Leigos são homens da igreja no coração do mundo e homens no mundo no coração de Deus.
do mundo no coração de Deus. Dom Moacir nos encantou com essa frase semana passada e ficou muito forte no meu coração. Você poderia corrigir ali, Márcia, do mundo? Que aí já fica certinho para quem quiser fotografar ou passar depois. Então, olha que frase impactante às nossas vidas, que define quem somos. Ah lá, agora sim. São homens da igreja no coração do mundo e homens do mundo no coração de Deus. Da igreja. Corrige de novo, Márcio, por favor. Tem que ficar certinho. Aí vocês fotografam, porque foi algo que ficou muito forte no meu coração. Falei, que definição para nós. E nós temos que ler isso todos os dias, sabe por quê? Senão nós vamos esquecer. Passa um pouquinho toda a emoção da capacitação, todos os movimentos que nós vivemos aqui, e nós vamos esquecer quem somos. Opa! Depois edita, hein, Paulinho, por favor. Agora sim. Então vamos lá. Fotografem certo, de novo. São homens da igreja no coração do mundo e homens do mundo no coração de Deus. Depois também vai estar disponível para vocês no canal. Toda a apresentação nós vamos disponibilizar, tá? Para ficar mais fácil para passar. Nossa participação frente à igreja, ela tem sido de forma consciente? Sim? Como estamos dentro dos nossos papéis? Vocês se sentem satisfeitos dentro dos papéis de vocês? Nós estamos satisfeitos, por quê? A nossa consciência fala a nós. E se estamos realmente desempenhando um bom papel como leigos e leigas, nós estamos felizes com aquilo que estamos fazendo. Como é que você se sente? Somos congruentes e evangelizamos com as nossas vidas? Sim ou não? Sim. O que ainda precisamos para nos unirmos como igreja e realizarmos a nossa missão dentro do propósito de evangelizar? Quem arrisca? O que falta? O que ainda precisamos para avançar, ter a ousadia, a coragem de avançarmos? Sim. Isso nós vamos falar aqui daqui a pouquinho na apresentação. Abrir o espaço, é isso aí. Constante formação, né? Sim. Muito bem. E agora nós vamos entrar num aspecto que encheu meu coração de alegria no documento 105, porque nós mulheres estamos lá. Olha que bênção. Dignidade da mulher, grande tem sido as lutas da mulher para ocupar o seu espaço e manter a sua presença, para contribuir de forma digna com a evangelização e no meio político. Nós temos lutado para realmente contribuir. É fácil, meninas? Não. Mas estamos sendo olhadas e cuidadas, e essa é a nossa missão como leigos e leigas, acolher a mulher. O nosso dever é reconhecer a dignidade da mulher e sua indispensável contribuição à igreja e na sociedade, ampliando a sua presença, especialmente na formação e nos espaços decisórios. Gostaram? Eu também gostei.
Quanto, pois, à missão apostólica da Igreja, não há dúvida de que, por força do batismo e crisma, a mulher, assim como o homem, tornam-se participante no tríplice munus de Jesus Cristo, sacerdote, profeta e rei. Eu penso que nós estamos, sim, inseridas dentro do contexto. Existem lutas, nós sabemos disso, nós somos mães, a gente tem tantos papéis, mas é muito importante que a nossa participação seja uma participação consciente e efetiva, porque em nós existe um dom, que é o dom da formação. Nós já nascemos para ser formadoras. Então, que assim possamos continuar dentro desse propósito. A igreja missionária e agora algumas pistas de como nós podemos nos preparar para a atuação. Semana passada, nós percebemos nesse movimento final que houve um despertar em algumas pessoas, uma vontade de querer ir além, principalmente no meio da política. Tinha alguns jovens aqui que no final colocaram aí o desejo de se prepararem. Incentivar a participação dos leigos e leigas na sociedade, no mundo político, aprofundando a questão dos ministérios. Porém, não desconectando o cristão de suas responsabilidades sociais. Não apenas apontar falhas, mas darmos o passo. Aqueles que sentem o seu coração arder para a política devem se preparar para atuar e fazer a diferença. Sem medo, nós precisamos seguir, nós temos que caminhar. Desenvolver o serviço da caridade em diversas dimensões no âmbito da igreja e da sociedade. Eu penso que isso a gente tem feito, inclusive a nível Furani, a gente vê muitos movimentos em prol desse servir e dessa acolhida àqueles que mais precisam. Eu vim para servir. Família, a família como vai? Basta entrarmos num restaurante no final de semana e olharmos para as mesas, o que vocês visualizam? As famílias estão bem? Não. As famílias estão se desconectando, as famílias estão perdendo seus valores cristãos. E qual é o nosso papel frente a esse descuido que anda acontecendo no nosso seio familiar? Apoiar as ações voltadas para as famílias, resgatando os valores na educação da fé cristã. Atenção especial às famílias mais vulneráveis e fragilizadas, como as novas formas de convivência. Isso aí são pistas para a gente atuar a partir dessas necessidades. Pastorais sociais. Fortalecer as pastorais sociais em resposta às necessidades de exclusão e sofrimento. Acolher. Temos feito? Sim? Fortalecer essas pastorais em resposta às necessidades. E agora eu trouxe um vídeo também que vem concluir essa parte de realmente sermos para o outro aquilo que gostaríamos para nós.
que essa realidade possa vir a acontecer. Todos saudáveis, todos felizes, uns pelos outros. Eu sou a videira e vós os ramos. E aí, nós precisamos estar sempre ligados aonde? Na videira. Ontem, ainda no nosso núcleo, antes de acender a vela um dos outros, nós viemos à fonte. E quem é a fonte? Jesus. Para que nossa luz não se apague, nós precisamos estar sempre ligados à videira. Lembrando que em mim existe Jesus. Como o Padre Pedro trouxe também naquele momento, quando eu me volto, eu me encontro. Só que eu tenho que lembrar que existem o eu e o tu. E que o tu é maior do que eu. Então nós precisamos estar pertencendo para que possamos dar os frutos que a sociedade espera. Faz sentido a imagem para vocês? Todos ligados. A palavra, a Eucaristia, os sacramentos nos abastecendo. Fortalecer a pertença à comunidade eclesial e o espírito de comunhão e a partilha em benefícios da sustentação das pastorais a serviço da evangelização. Se fizermos então sozinhos, não estamos sendo igreja. Precisamos fazer todos juntos e ligados a Cristo. Juventude, penso que a nossa arquidiocese ela tem todo um olhar especial à juventude e é nosso papel também buscar os meios para garantir o protagonismo juvenil na igreja e na sociedade. Numa linha de continuidade, a campanha da fraternidade, Dia Nacional da Juventude, DNJ, JMJ e demais atividades da Semana da Cidadania, Semana do Estudante, jornadas diocesanas da juventude. E aí algumas figuras dos movimentos dos jovens que a gente acompanha pelas redes sociais e se encanta. Quanto aos idosos, pastoral da pessoa idosa. Nós temos? Sim, como é importante essa pastoral. Eu contava aqui no final de semana passado que eu fui ao sul e lá eu fui recebida na casa de uma senhora muito bondosa. E a hora que eu entrei, eu percebi que ela era muito religiosa. Aí começamos a conversar e eu perguntei se ela ia à igreja. Ela falou, olha, eu muito fiz. Fui catequista e foi me contando a jornada dela. Só que hoje eu já não consigo mais. Se eu sair daqui, eu posso cair ali, porque o meu joelho é fraco. Então eu assisto às missas pela Rede Vida e comungo espiritualmente. E aquilo me doeu. Eu falei, nossa, então quer dizer que na minha velhice eu vou ter que assistir às missas e não vou poder... ter a graça da Eucaristia. Então, como é importante os idosos serem atendidos, terem condição de participar, mesmo muitas vezes, não podendo estar presente. Nós precisamos fazer ao outro aquilo que nós queremos para nós no futuro. Cuidar dos idosos. E aí, um outro tópico importantíssimo é o ecumenismo. Promover diálogos ecumênicos e interreligiosos em prol de cooperar com os diferentes e as diversas culturas. O nosso compromisso. Incentivar as nossas comunidades a assumir os seguintes compromissos que fazemos para melhor apoiar e incentivar a vida e a ação dos cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. Multiplicar conhecimentos do documento 105. Todos concordam? E bem, estamos fazendo já, gravando todas as atuações aqui para que isso realmente possa acontecer. Promover o envolvimento nas regionais, dioceses, paróquias, organismos pastorais e diversas expressões laicais na reflexão e aplicação deste documento. Então não pode acabar aqui, não pode morrer aqui. Nós precisamos multiplicar para que chegue a vários leigos e leigas, que sejam despertados e que deem a sua contribuição para a Igreja do Brasil. Celebrar o Dia Nacional dos Cristãos Leigos e Leigas na solenidade de Cristo Rei a cada ano.
Qual é o dia da solenidade? Alguém sabe? Novembro, muito bem, 24 de novembro, isso mesmo. Reflexão, espiritualidade e gesto concreto. Estimular no mês de novembro de cada ano para que haja uma programação com momentos de reflexão, de espiritualidade, de gestos concretos, envolvendo as comunidades, paróquias e todas as organizações e organizativas do laicato. Celebrar o dia 1º de maio, São José Operário e outras datas significativas para diversas profissões, valorizando o trabalho. Muito se fala também sobre a negativa do trabalho. Os trabalhadores estão ganhando poucos, mas estão empregados. Então, nós precisamos celebrar com o que temos para que possamos mais para frente caminhar para um momento melhor para a vida dos trabalhadores. Recuperar e divulgar o testemunho dos cristãos, leigos e leigas, mártires e daqueles que viveram o seu compromisso batismal. De quem vocês lembram nesse momento? Pode falar alto. O que mais? Quantos são lembrados e reconhecidos, né? E muitas vezes ficam guardadinhos, então nós precisamos promover, recuperar essa lembrança, porque foram pessoas que contribuíram e fizeram a diferença. Fortalecer e ampliar o diálogo e trabalho junto às diferentes formas de expressão do laicato. Apoiar e acompanhar os encontros do laicato, organizados pelo Conselho Nacional do Laicato do Brasil, com a participação das diversas expressões do laicato. Esses são os nossos compromissos. Vocês assumem? Sim? Realizar o ano do laicato, comemorando os 30 anos do Sínodo Ordinário sobre os leigos e leigas, tendo como eixo central a presença dos leigos e leigas como ramo, sal, luz, fermento na igreja e na sociedade. Eu percebo que a gente se prepara muito para nossa atuação na igreja. E agora vamos ampliar. Vocês querem avançar? Que a igreja seja a igreja do Brasil. Que nós possamos fazer a diferença a nível também sociedade, política, educação. Não apenas ficarmos no nosso mundinho, que nós possamos ter a coragem e a ousadia de expandir o Cristo que vive em nós para todos os lugares aonde somos colocados. Eu até costumo dizer que, olha, pregar na igreja gera uma alegria e uma satisfação no nosso coração muito grande. Nós somos chamados a anunciar, mas ser testemunha no mundo lá fora, o desafio é muito maior. Estarmos preparados para levar a luz aonde existe uma sombra total é o nosso desafio. Leigas e leigas, nós precisamos assumir o nosso papel, nós precisamos ter essa coragem, essa ousadia. Vocês querem avançar? Sim? As meninas estão prontas aí fora, por favor? Sim? Cadê todas? As mulheres participando ativamente da vida da igreja, não é, Padre Luiz Gustavo? Elas estão se preparando ali e nós vamos juntos avançar. Que possamos, através desse momento, sermos despertados aos nossos papéis. Ah, mas nós já estamos cumprindo, mas nós ainda podemos fazer mais. Nós podemos ainda nos preparar para fazer mais e fazermos uma grande diferença. A ficar de pé nesse momento e assumir a sua posição de leigos e leigas frente à Igreja do Brasil. Se recordam do hino nacional? Se não se recordam, vamos juntos. As marchas clássicas
própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Podem aplaudir, porque vocês estão aplaudindo a Igreja do Brasil a partir da atuação dos leigos e leigas. Quanto que vocês se comprometem de 0 a 10? 11. Que bom, muito obrigada, muito obrigada. Vamos juntos fazer essa diferença. Eu gostaria de agradecer ao Márcio, ele que fez toda a parte de animação, ele que cuidou de toda a apresentação. Então, muito obrigada ao Márcio, que fica ali sempre quietinho, né? Mas é uma pessoa assim, extremamente competente. Minha gratidão, Márcio.